Eu quero também agradecer, em nome do Senado Federal, a presença dos familiares dos nossos homenageados, que aqui abrilhantam essa sessão e, ao mesmo tempo, dão a ela um realce muito maior. E também aos amigos dos senadores que homenageamos, que aqui também se encontram e na qual vejo algumas pessoas de Brasília tão ligadas ao presidente Kubitschek. A anistia, nós fechamos esta sessão legislativa com uma chave de ouro com esta sessão. Realizando um ato histórico de extrema justiça. E na sua simbologia representa, sem dúvida, um resgate da memória nacional. A anistia na história brasileira foi dada muitas vezes por graça dos reis, mas foi com a independência que ela tomou uma forma constitucional na Carta de 1824. No Maranhão, quando houve a rebelião contra a Companhia do Comércio do Grão-Pará, Gomes Freire de Andrade, que para lá fora mandado para debelar a revolta, em 1684, concede anistia aos revoltados, não sem antes mandar enforcar a beca e mão, que foi um herói precursor do desejo de independência. Rui Barbosa sempre esteve envolvido com as anistias das revoltas contra a República. Ele defendia sempre a tese de que na anistia era perdão, esquecimento, generalis abolitio. Há um debate seu com Gomes de Castro, em que ele fixa bem o sentido de que anistiar e esquecer é perdão. Não é um gesto jurídico, mas uma manifestação política. Em 64, recordo-me que quem tratou primeiro da anistia foi Marcos Freire, ainda no calor mais alto do movimento militar. Valeu-se do assunto, lembrando a Confederação do Equador para falar como tradição nacional, da qual foi excluído Frei Caneca, que foi enforcado. Século e meio depois, quando os ossos de Dom Pedro I passaram em Pernambuco, houve um protesto dos intelectuais e os boêmios fizeram uma visita ao Palácio das Princesas, onde o caixão estava, considerando persona não grata na cidade do Recife. Foi no governo Figueiredo que o assunto amadureceu. Ele encaminhou um projeto que foi além do que a oposição pensava que pudesse ser feito. Com essa interpretação, o ministro Petrônio Portela, que foi quem negociou o texto, conseguiu a aprovação dos militares e, portanto, sua transformação em lei. Mas ela não era completa. Ela isentava os condenados da justiça militar em razão de atos de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Quando fui presidente da República, em 1985, a anistia completou-se quando abolimos esse dispositivo e, a partir de então, não tivemos mais presos políticos no Brasil. Estamos entregando às famílias dos senadores que foram punidos pelo regime militar, devolvendo simbolicamente seus mandatos. Restava resgatar ainda, ao menos de maneira simbólica, os mandatos dos parlamentares que foram cassados por forças de atos arbitrários e injustos cometidos pelo regime militar. É o que o Senado está fazendo nesta sessão. Estamos, assim, como eu disse, entregando às famílias dos senadores que foram punidos diplomas, devolvendo simbolicamente seus mandatos. Foram os senadores Juscelino Kubitschek de Oliveira, cassado em 1964, o grande brasileiro que está na memória nacional. Arão Steinbrück, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Filho, e temos a satisfação de vê-lo, seu filho aqui presente, que nesta casa também desempenhou com grande
brilho o mandato de senador. João Abraão Sobrinho, Marcelo Nunes de Alencar, Mário de Souza Martins e Pedro Ludovico, cassados em 1969. E Wilson Queiroz Campos, cassado em 75. Todos também tiveram seus direitos políticos suspensos. A cassação dos mandatos era, na Constituição de 46, por seu artigo 48, competência de sua Câmara, isto é, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Eu, como deputado federal, em discurso no dia 7 de abril de 64, em pleno calor e temor da Revolução de 64, pronunciei o seguinte discurso que tinha uma frase que dizia assim: a democracia se mostra com vitalidade bastante para reagir contra os que a ameaçam, usando para isso simplesmente os instrumentos jurídicos de que dispõe. Todos os recursos legais podem ser empregados, mas não concordo em que se caia no arbítrio e na violência a pretexto de defender o regime das liberdades. Aqui não se caça mandato de ninguém fora dos termos previstos na Constituição. A nossa Carta Magna deve ser respeitada a qualquer preço. Infelizmente, não foi o que prevaleceu. Por ciclos, sucederam-se as suspensões de direitos políticos e as cassações de mandato, empobrecendo os quadros políticos brasileiros e penalizando cruelmente aos que a elas eram submetidos. Quero lembrar a todos, lembrando o primeiro deles, Juscelino Kubitschek, que foi cassado, o primeiro cassado, e sem desdouro para os outros, nem diminuição da importância de todos para a história do Brasil. Eu quero dizer que sua cassação, do Juscelino Kubitschek, que soube da sua cassação já esperada pela Voz do Brasil, que anunciou que era, na realidade, o afastamento da sua candidatura de ex-presidente da República às eleições de 65. O ato de 8 de junho de 64 abria caminho para a força dura, chefiada pelo general Costa e Silva, promover a continuidade do regime militar. Juscelino profetizou: este ato não marcará o fim do arbítrio. O vendaval de insânias arrastará na sua violenta arrancada mesmo os meus mais rancorosos desafetos. Um dia, e foi profético, um por um, eles sentirão os gestos da tirania que ajudaram a instalar no poder. E assim aconteceu com Carlos Lacerda, que terminaria por ser cassado 4 anos mais tarde. Juscelino nasceu no dia 12 de setembro de 1902, há 110 anos, num sobrado da Rua Direita, em Diamantina. Em suas memórias, ele conta a mais antiga lembrança que ele guardou, que foi quando, aos 3 anos de idade, viu da sacada do prédio onde morava a passagem do enterro do seu pai. A infância e a juventude de Juscelino Kubitschek marcaram a extraordinária personalidade do presidente, sua capacidade de enfrentar desafios, de ser o pioneiro, um desbravador de caminhos. Desde cedo aprendeu a coragem, a conciliação, a tolerância, a ausência de ressentimentos e a bondade de ser. Afonso Arinos, que fora seu grande adversário ao sucedê-lo na Academia de Letras, disse que a marca que Juscelino deixou foi de humano, tolerante, amigo da liberdade. Como Afonso Arinos, fui da UDN durante seu governo. O presidente conhecia como antigo congressista todas as artes que se exercitavam no debate parlamentar. Fazíamos um esforço imenso para combatê-lo. A UDN não lhe dava tréguas e nós a acompanhávamos. Juscelino enfrentava com grande sabedoria o desenrolar da luta política. Não era homem de represálias, ao contrário, era de abrir portas e generoso, acreditava mais no convencimento do que nos instrumentos de coação do governo. A luta se concentrava na mudança da capital para Brasília, que passou a ser fundamental. Com o tempo, foi se consolidando a minha visão de que Juscelino teria sido deposto se tivesse permanecido no Rio de Janeiro, pelo tamanho da oposição que eu combatia de natureza política e militar.
como Dom João VI fez quando, acossado pelas tropas de Napoleão, Juscelino tomou o rumo do Palácio Central. E então, com a imagem de construção de Brasília, com o símbolo de Brasília, conseguiu fugir do fantasma da deposição que rondava o seu governo e das dificuldades maiores que o cercavam. Sua determinação era um gesto político que evitava que o Brasil sofresse uma ruptura no processo democrático. Ele mesmo diz, nas suas memórias, que entre todas as coisas que realizou, as obras que realizou, ele dizia que a maior de todas era ter feito com que a democracia não sucumbisse durante o seu período de mandato. A ideia da construção de uma capital no interior refletia a visão geográfica de José Bonifácio, o sonho secular do patriarca, nas palavras de Lúcio Costa. Fui um dos poucos deputados a apoiar a construção de Brasília, da UDN, e o primeiro congressista a mudar-se para esta capital. Meu gesto de um deputado de oposição da UDN era também uma decisão pessoal de afirmar sua irreversibilidade tão temerosa naqueles tempos. Hoje, é fácil avaliar o quanto deve o Brasil e suas instituições ao presidente Juscelino Kubitschek de fundar Brasília, onde as tensões se dissipam nos espaços do Planalto Central. Não tenho dúvidas que Brasília foi e é um fator de estabilidade para a democracia brasileira. Seu esforço para concluir o seu mandato dentro das liberdades públicas foi memorável. Enfrentou as revoltas de Aragarças, Jacareacanga. Sua resposta foi dar anistia aos revoltosos. Sua preocupação maior era a meta democrática, a mais importante, segundo ele, de todas elas. Relembro aquele tempo, com a visão dos homens que faziam política, que por mais dura que fosse, tinham o brilho do talento e o respeito à coisa pública, ciente dos valores morais e da força da austeridade e da dignidade. Sou uma das poucas testemunhas remanescentes daqueles tempos. Conservo de Juscelino lembranças de grande emoção que correspondem à admiração pelo homem público. Nunca fui da sua bancada de apoio durante o seu governo e com ele, muitas vezes, no embate parlamentar, certamente fui injusto. Em 1965, eleito em eleições diretas governador do Maranhão, Juscelino já se encontrava com seus direitos políticos cassados. De junho de 64 a abril de 67, ele vivera no exílio. Em 68, em plena efervescência do regime militar, os estudantes de economia da Universidade do Maranhão convidaram-no para paraninfo da turma e a mim para patrono. Os militares o tinham como inimigo. Todos indagavam se eu teria coragem de recebê-lo. Eu o recebi e juntos participamos da mesma festa de formatura e ofereci-lhe um jantar. Falei, chamei-o como devia, de presidente, e ressaltei o quanto ele tinha trabalhado pelo Brasil. Era o depoimento de um adversário que eu tinha combatido enquanto vice-líder da oposição durante todo o seu governo. Ele agradeceu e depois chamou-me e disse: governador Sarney, o senhor foi da oposição e me recebe assim. Deu-me uma das maiores alegrias de quem vive perseguido. Em Minas Gerais, minha terra, onde o governador é meu correligionário, pediram-me que, se o fosse visitar, entrasse furtivamente no Palácio da Liberdade para que os militares não me vissem. Nunca mais ali coloquei meus pés. Ele me disse isso com uma grande carga de emoção nas suas palavras. Seus olhos encheram-se de lágrimas e eu vi o homem sofrido, vítima de tantas injustiças. Em seguida, continuou: o senhor foi o amigo do meu ostracismo. Nada posso lhe dar senão a gratidão pelo seu gesto. E quedou-se num longo silêncio. E para a honra minha, depois desse episódio, ficamos amigos e grandes amigos. E ele tinha por mim um grande apreço. No dia 13 de dezembro de 68, no dia seguinte dessa solenidade, viajamos juntos num caravelle da linha regular. Eu ficaria em Recife para uma reunião da Sudene, ele seguiria para o Rio de Janeiro. Nesse dia, à noite, foi editado o AI-5 e, ao chegar a Guanabara, Juscelino foi preso.
Alguns dias depois, as autoridades da área militar do Maranhão abriram um inquérito sobre a passagem do ex-presidente do Estado e eu, governador, respondi a esse inquérito. Fui ameaçado de cassação por tê-lo recebido e saudado com as palavras que eu fiz. É um dos orgulhos da minha vida este gesto de justiça. Sobre esse fato, dele recebi alguns meses depois uma carta extremamente generosa, falando de sua visita ao Estado. E ele dizia: aquele discurso pronunciado no jantar do clube, meu discurso, realizado em minha homenagem, deixou-me muito sensibilizado e ao mesmo tempo preocupado. Temi sinceramente pelas consequências de suas palavras, a meu respeito, porém bravas e corajosas no tocante às afirmações que fazia. E com grande generosidade, ele dizia: voltei para o Sul convencido de que, na fileira das boas figuras do país, o governador do Maranhão se colocava incontestavelmente. E com exagero, ele acrescentava em primeiro lugar. Sei que não merecia estas palavras de extrema bondade, que dizem do homem bom e sensível e generoso que era. 5 dias antes do seu falecimento, tomei um avião para São Paulo. Nesse avião, ele viajava Ulisses Guimarães. O avião, pelo mau tempo em São Paulo, pousou em Campinas e os passageiros foram de ônibus. Ficamos no salão do aeroporto esperando a condução. Sentamos em um sofá. Ele relembrou junto a Ulisses os episódios de 68 no Maranhão. Seguiu para São Paulo num automóvel com Ulisses Guimarães. Os demais passageiros, entre eu e estava com a minha mulher, fomos de ônibus. Em São Paulo, num domingo, poucos dias depois, Marli me chamou chorando e a televisão acabara de noticiar o acidente com o presidente Juscelino na Via Dutra. Ouvi a notícia, fiquei calado, também chorei. Minhas senhoras, senhores senadores, famílias dos homenageados, o Senado faz no dia de hoje um ato de justiça, no esquecimento que ele significa. Lembramos nossos colegas que aqui sentaram, debateram, aqui legislaram como os nossos iguais, senadores da República Federativa do Brasil. E eu quero chamá-los para que eles ocupem os seus lugares no plenário desta casa. Venha, entre na casa, sente-se, senador, presidente Juscelino Kubitschek, e seja bem-vindo. Senador Arão Steinbrück, bem-vindo. Senador Arthur Vigílio, bem-vindo. Senador João Abraão, bem-vindo. Senador Marcelo Alencar, bem-vindo. Senador Mário Martins, bem-vindo. Senador Pedro Ludovico, bem-vindo. Senador Wilson Campos, bem-vindo. Vossas Excelências estão entre nós.